Quem nunca na vida for inspirado pelas musas? Quem nunca em algum momento não teve certa eloquência ao falar e conseguiu representar e tocar o assunto desejado que posteriormente pôde ajudar alguém a resolver determinado problema? Quem nunca contou uma história e essa história mexeu com alguém? Quem nunca tocou um instrumento ou quem nunca ouviu uma música e sentiu sensações que não teve como explicar? Quem nunca viu a poesia em forma de imagens? Quem nunca ouviu a poesia ditada e viu as imagens? Quem nunca declamou um poema? Quem nunca viu na vida um poema? Os gregos, eles tinham um nome para isso. Eram as musas. Então, todos nós já tivemos esse contato com elas. Elas surgiram da relação de Zeus com Mnemosyne. Mnemosyne é, na verdade, a memória. Então, Zeus inseminou na memória. E essa inseminação surgiu 9 musas. A inseminação que ele faz é a inseminação de um pedido. Que a guerra contra os titãs e a vitória do povo do Olimpo fosse sempre relembrada e exaltada. Então as musas cresciam no museu, daí que vem a palavra museu, o lugar onde cresciam as musas. E lá havia muita música, outra palavra que também deriva de musa, pois é a musa que inspira o músico. E quem estava, geralmente, no centro dessas musas? Apolo, aquele sem polo. Então Apolo, como instrumento principal a lira, ele estava sempre rodeado de musas. Apolo, que era cultuado em Delfos, no templo de Delfos. E lá existiam incorporações no templo de Delfos. Incorporações feitas por mulheres, inclusive. Então a figura feminina está muito ligada ao reino da lira. E a lira por si só está ligada aos gregos. Então quando a gente fala de reino da lira, a gente está falando de um universo muito vasto, que é impossível limitá-lo. Por isso que eu digo em outros vídeos, em outros áudios, o reino da lira é como se fosse um ateliê, é como se fosse um grande espaço onde muitas pessoas frequentam, uma oficina de criação, onde muitas pessoas frequentam, muitos seres frequentam no plano astral, e lá são inspirados pelas musas, são inspirados pelos povos. 9 musas e 9 povos. Cada musa grega representa um povo do reino da lira. Iremos falar disso no próximo vídeo, mas nesse vamos fazer as devidas apresentações. Começamos então com Calíope. Calíope geralmente ela tem coroas de louro. É a musa da ciência e da eloquência. O instrumento dela pode ser uma trombeta, pode ser uma pena, pode ser um pergaminho. Mas a Calíope, ela é a anunciadora. Ela é aquela que anuncia a chegada de novos tempos. É aquela que anuncia novas possibilidades. Então, quando você em algum momento recebe uma notícia,
né? Ou recebe um insight do plano astral. Comece a pensar a partir de agora que essa sensação, que nessa sensação existe uma musa operando ali. E eu já digo de antemão, as musas, elas não são cultuadas como as pombogiras, como cultuam as pombogiras, os exus. Não existe um culto às musas. Os gregos, segundo os historiadores, faziam no máximo uma libação, uma homenagem, um agrado. Mas eles faziam isso de uma forma muito especial, que é exatamente aquilo que dá o sentido para as musas. Todas as 9 musas, elas só passam a existir quando você está executando aquilo que elas representam. Então, essas 9 musas, elas representam expressões artísticas que podem ser feitas em tempo real. Não existe uma musa da escultura ou da pintura, mas existem musas que podem inspirar o artista, o pintor, por exemplo, que está ouvindo uma música, e essa música inspirá-lo a realizar determinada forma numa escultura. Mas é a musa da música que inspirou ele. Então as musas, elas inspiram a pessoa no momento que a pessoa está realizando a ação relacionada a elas. Então temos uma musa relacionada à dança. Ela vai se manifestar em você quando você dançar. Ela não vai se manifestar fora disso. Você não vai cultuar ela para que ela venha e faça você dançar. As musas, elas não são assim. Você que deve realizar o movimento. Aí elas vêm. Aí elas se aproximam. Elas surgem em vocês mesmos. Elas surgem no mundo alegórico de vocês. Não é necessário decorar o nome das musas. Não é necessário saber exatamente os símbolos delas. Mas é importante saber que tudo na vida, toda ação que realizamos, tem seres ali que também estão aproveitando aquilo. Isso é interessante para podermos tomar cuidado com o que falamos, com o que pensamos, com o que sentimos. A tragédia, por exemplo, não é uma coisa ruim a tragédia. A tragédia, existem momentos, por exemplo, que a gente vai entrar num assunto um pouco mais denso, um pouco mais sério. E vocês podem ver, eu acredito que vocês já passaram por isso com um grupo de amigos, o assunto começa aí mais contando uma história mais densa, mais profunda. E não fica um clima pesado. Fica um clima um pouco mais apreensivo. Um clima um pouco mais... As pessoas ficam mais atenciosas àquilo. Solidárias àquilo. Então, isso é a tragédia. A tragédia não é ruim. As musas, elas servem para nos ensinar como vivenciamos essas experiências emocionais. Elas atuam diretamente no corpo emocional das pessoas. Então, conhecendo um pouco das musas, fica fácil conhecermos a nós mesmos. Então, Calíope, geralmente ela aparece com coroas de louro, mas nesta imagem ela está com uma corneta, ela está com um pergaminho, porque ela representa a anunciação, a novidade que chegou, algo novo que veio. Ela representa também a lua nova. Essa lua nova ela representa a rainha do candomblé. Ela representa a própria Lilith, em certo aspecto. Mas, principalmente, a Calíope, ela representa o novo chegando ainda. A próxima que nós vamos ver é a Thália. A Thália é... Eu sou suspeito para falar, mas a Thália... Eu acabei achando essa imagem dela. Na verdade, eu vou colocar na descrição aqui o nome do pintor que realizou. Eu acredito que seja um pintor italiano. E a Thália, ela tem uma expressão nessa pintura de zombaria. E é exatamente isso que ela representa. Ela representa, na verdade, a musa da comédia.
a musa da festividade. Observem que ela está com uma máscara, a máscara da comédia no teatro. Então ela inspira, quando vamos contar uma piada. Vocês já perceberam algum dia que vocês estão mais propensos a brincar com tudo? A brincar disso, a brincar com aquilo. E vocês não sabem o que é aquilo, é uma energia que vem e vocês não conseguem controlar. No outro dia vocês estão mais direcionados para outro tipo de expressão emocional, mas num dia específico vocês estão assim. Então isso significa, na mentalidade grega, da antiguidade, que você estava sendo inspirado por ela. Né? Thalia estava junto com vocês. Naquele momento ela estava agindo. E é importante quando surge um momento, aproveitar o momento, sentir o momento, porque existe um aprendizado ali. Então, ela é uma musa muito que pode ajudar muito no momento que as coisas estão muito densas e você consegue inverter a tensão do momento e surge a comédia. Thalia vem junto com você, Thalia brota com você. O engraçado é que o pensamento grego da antiguidade é muito parecido com o pensamento budista. Os budistas, eles não pensam no Guru Rinpoche, por exemplo, que ele exista de facto, mas eles dizem tudo é mente. Então, se eles não falam do corpo emocional, eles falam mais mente. Mas a mente, o corpo emocional é a mente. Né? No Ocidente que nós temos essa separação do corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico, mas não, na verdade tudo é mente. Então eles falam, se você pensar no Guru Rinpoche para ele te ajudar, ele vem. Se você pensar em Buda, mesmo que Buda não exista em forma, porque isso seria ilógico para o conceito budista, ele vem, determinado Buda vem. E é muito interessante isso na meditação, porque isso acontece. Vem mesmo, essas energias, elas aparecem, elas surgem, elas brotam. Então, isso é um sinal de que o poder da mente é fantástico. Bom, seguindo aqui, nós temos a Melpomene. A Melpomene, ela é, do contrário da Thalia, ela é a tragédia pura. Ela está nessa pintura representada com um punhal. Ou seja, o punhal eu não aguento mais, eu não suporto. Olha pelo que eu passei, olha o que eu fiz. Mas todos escutam a Melpomene falar. Porque a tragédia, quando ela é bem contada, ela tem um ensinamento, uma sabedoria. Então, ela tem um punhal. Mas ela tá com um punhal na mão e mesmo assim com a capa, né? Com a bainha do punhal na outra mão. Então ela tá pronta, ela tirou já o punhal, mas ela ao mesmo tempo ela tá pronta para guardar o punhal novamente e terminar com a tragédia. É assim que funciona a tragédia. Por isso que nós devemos, opinião minha, né? Respeitar as pessoas quando elas estão contando alguma história trágica, por exemplo, da vida delas. Obviamente que se a pessoa ela passa todos os dias contando a mesma coisa, ou contando sempre histórias trágicas, ela tem um problema, né? Mas se em determinado momento nós contamos algo, ouvimos alguém contar, alguém que não costuma contar sempre coisas trágicas e tem uma profundidade naquilo, devemos permitir a pessoa se expressar. Porque ali a Melpomene ela está junto também. E no momento que você impede que uma pessoa conte a sua tragédia, volto a dizer, quando é algo normal, algo que não é forçado, você está não apenas impedindo a pessoa, mas você está impedindo a musa que está inspirando aquela pessoa. E se você impede isso, aquela musa, aquela inteligência, ela vai em algum momento te ensinar a não cortar a pessoa, a não duvidar da pessoa, a não zombar da pessoa quando ela está realizando alguma declaração mais trágica. Por isso que o trabalho com as musas é um trabalho constante na vida. A gente não pode misturar as musas, a não ser que as próprias musas
se acordem para isso. Então, em algum momento, vocês podem ter, vocês estarem inspirados pela a Melpomene e de repente, para quebrar aquele gelo, como o punhal que quebra, vem a talha. Aí a talha surge uma piada. E aí acabou. O assunto mudou, quebrou. A pessoa que tá trágica, que estava trágica, ela muda de faixa vibratória. E ela já está sendo. Ela passa a ser inspirada já por outra musa. Então o trabalho com as musas estão sempre girando em nós. Então é muito importante o trabalho com as musas, tanto para baixa quanto para alta magia. Posteriormente, eu não estou seguindo ordem nenhuma porque não existe uma ordem de musas, mas alguns vão colocar como essa aqui é a musa tal representante, então ela tem mais poder, ela tem. Então não existe uma ordem certa para apresentação, mas essa ordem vai ficar mais clara no vídeo sobre os 9 povos, ok? Então, Erato. A Erato, geralmente ela usa coroas de rosas, mas isso varia muito. Ela é a música da poesia lírica e erótica. O instrumento dela é a lira, ou flauta, ou os dois. Nessa imagem aqui nós temos ela portando uma lira no braço direito, na mão direita, e essa lira está abaixo, ou seja, na região da genitália. E as flautas estão acima, né, portada pela mão esquerda. O que significa isso? Essa pintura, a representação é que ela está afinando o erotismo. Então ela é ligada aos contos eróticos. Ela é ligada por exemplo, aos namorados ou ao casal no momento da relação ou no momento prévio da relação, onde eles não estão no romantismo, mas eles estão no romantismo erótico. Então existem níveis assim. Então ela inspira a pessoa a esse tipo de, de romantismo, né? Dito erótico. Posteriormente, nós temos ela é muito conhecida, mas conhecida pelo nome, mas não sabem, na verdade, que o que realmente originou esse nome. Todos conhecem o carro Clio. Então, o carro Clio, na verdade, é o nome de uma musa, né? É a musa também que usa geralmente coroas de louro, mas ela é a musa da história e da própria memória. Então ela é aquela musa que, por exemplo, se você quer entrar para a história, se você quer que contem uma boa história sobre você, sobre a tua pessoa, é essa musa que inspira. Nessa imagem ela tá com o pergaminho aberto, pronta para escrever e te ouvindo. Vamos lá, conte-me. Conte-me o que você fez, quais são os teus feitos heróicos. Eu vou escrever aqui no pergaminho da memória e você vai ficar na história. Então, muitos que trabalham para fazer algum tipo de trabalho, né, para sucesso, faz trabalho para enriquecer, no meio dos trabalhos surge essa musa, né? Musa Clio. E essa musa Clio ela chega para colocar a pessoa na história. E é uma musa muito difícil de trabalhar, porque ela é uma musa que existe uma diferença entre fama e sucesso, né? Você pede fama, que tipo de fama você vai ter? Uma fama que te agrade ou uma fama que não te agrade, que não te agrada? É muito relativo isso. Você pode ser uma pessoa famosa, mas que tipo de fama você tem? Você é conhecido como? A sociedade ela coloca muitos, por exemplo, apelidos nas pessoas. Isso eu acho uma coisa horrível assim, sabe? Porque quando você coloca apelidos numa pessoa, pode soar pejorativo, e isso pode levar a uma má fama para a pessoa. Isso pode marcar a pessoa, né? O que hoje em dia falam bullying, né? Quando você fala muito das pessoas, quando a sociedade comenta muito sobre uma pessoa, a sociedade comenta muito sobre um jogador de futebol, comenta muito sobre uma atriz, um ator, eles estão criando uma fama, eles estão acionando a musa Clio, e a musa Clio ela vai escrevendo na memória da sociedade, da população. Então ela é uma musa muito, eu diria, mais difícil de se trabalhar, porque quando alguém fala mal de alguém
insinua alguma coisa de alguém, mesmo que não diga o nome, ele tá tá mexendo com a musa Clio. E se aquilo que essa pessoa não tá dizendo não condiz com a realidade, a musa Clio ela vai certamente punir essa outra pessoa, porque ela atua em tudo, ela está no inconsciente coletivo. Então devemos tomar muito cuidado, revisar muito bem as palavras, os pensamentos, as nossas intenções quando falamos de alguém. Por isso que é melhor não falar, nem darmos indiretas, porque se a outra pessoa percebe que está acontecendo isso, acontece aquilo que se fala muito na Kabbalah, que é são abertos os tribunais no céu e acontece julgamentos, ou seja, no mundo das alegorias são abertos tribunais. Isso é aberto constantemente. E quem é convocado para isso? As musas que estavam presenciando aquele momento. Elas são as primeiras a serem convocadas e a depor. Então a musa Clio, geralmente com histórias das pessoas, ela é sempre convocada no astral. Então as musas, elas estão sempre nos acompanhando, as musas. A gente tem musas que estão mais presentes em nós, que são as musas, os nossos acompanhantes, na verdade, mas elas não são seres, ok? Elas não foram desencarnadas e... Não, elas vivem, elas nasceram no mundo das alegorias e vivem no mundo das alegorias, mas estão muito presentes em nós. Então ainda falaremos mais das musas, do sentido delas, mas devemos tomar muito cuidado. E por isso que estou fazendo esse vídeo aqui, para podermos entender a profundidade das musas, para podermos refletir, né, sobre o dia a dia, né, sobre como usamos esses atributos, né? Será que nos inspiramos para fazer coisas boas? Será que quando surgem inspirações, a gente direciona isso para coisas boas ou para coisas ruins? Será que haverão consequências? Que tipo de consequências? Bom, então agora a próxima musa, vamos pegar aqui a Polímnia. Adoro a Polímnia. A Polímnia, ela é aquela moça do... Aqui nessa expressão, ela tá no mundo da lua, né? Polímnia. Ela geralmente ela tá portando um véu, né? Um véu muito fino, um véu branco. E ela é a musa da poesia sagrada, da meditação, da agricultura, né? Ela às vezes ela aparece como instrumento. Pode ver que aqui nessa representação a lira dela, ela tá guardada, a lira. Ela não tá inspirando a música em si neste momento. Ela tá assim meditando. Ela tá com o pergaminho fechado, a lira guardada. Muito provavelmente essa representação ela quer dizer que a música já foi tocada, algo já foi escrito, e agora eu estou refletindo, agora eu estou projetando. Então ela surge quando nós tocamos o sagrado em nós. Essa parte sagrada, quando nós ouvimos uma música, essa música nos eleva. É uma música sagrada, uma música sacra. Quando nós meditamos, surge alguma representação, alguma paisagem, né, ligada a esse tipo porque ela é ligada à agricultura também, essa inseminação da terra, dos projetos. Então ela está muito ligada nisso, na criação, né, dos projetos. O folclore, por exemplo, ela vive na terra, junto ali, mas o seu foco é a lua, né? Dando um spoiler aqui, ela está ligada ao povo do luar. Posteriormente, nós temos a Terpsicore. Oh, Terpsicore. Essa aqui... Terpsicore, o nome dela significa, na verdade, aquela que se deleita na dança, aquela que sente prazer na dança, né? Ela não tem coroa nenhuma, os cabelos dela geralmente estão soltos. Nessa representação aqui tem um véu. Tem uma trança e tem véu, que simboliza o movimento, né? Ela está com o vestido levantado, porque ela está se sentindo solta, ela quer dançar. Ela não quer tocar instrumento, ela não quer escrever, ela não quer ouvir poesia, ela quer dançar. Então ela quer se movimentar.
Então ela surge em nós quando a gente quer dançar, a gente quer apenas dançar. E a dança, se eu não me engano, eu já ouvi falar bastante disso, porque a dança ela seria a primeira arte que surge, né? A dança. Porque a dança das esferas, né? Então a dança ela é a primeira das artes que surge assim, mesmo antes dos instrumentos. A dança, o movimento do corpo. Então quando essa musa ela ela surge, ela brota na nossa dança, nos nossos gestos, ela nos ajuda a nos soltar mais, ela nos ajuda a perceber o que está acontecendo, a se desligar um pouco da realidade. Vocês já perceberam que quando vocês estão dançando, vocês pensam de outra forma? Ontem mesmo eu tava dançando, né? Fui assistir um concerto de alguns amigos e fui a trabalho também. E de determinado momento fui dançar um pouco. E é engraçado como a gente pensa diferente. A mente funciona de outro jeito, porque existe um movimento, existe um gasto maior, né, de oxigênio, né? A respiração aumenta e o pensamento ele age, é tudo muito mais rápido, o pensamento. E eu estava prestando atenção nisso ontem, como muda a dança, e dependendo da dança. Então, dependendo da dança que nós fazemos, nós temos experiências diferentes, não apenas físicas, mas mentais, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas né, fica uma dica para quem não passou ainda, quem não prestou atenção, né? Em como pensa enquanto dança. Bom, temos agora aqui a Urânia, né, cujo nome deriva de Urano, que é o céu. E a Urânia, ela tem sempre é sempre, geralmente representada pela coroa de estrelas, né, que chamam de diadema de estrelas, né. É a musa da astronomia e das ciências exatas. Ela geralmente ela tá com o braço posicionado num globo, olhando para o céu, porque ela representa o céu, e ela tem um o instrumento dela, ela tem um compasso. Enquanto que a polímnia, ela pode ser representada por um esquadro, a Urânia pode ser representada com o compasso. Então temos esquadro e compasso, né? Para quem é maçom aí, ou para quem gosta dessa simbologia maçônica, podemos fazer essa analogia, né? Então ela tá olhando para cima. Em algumas pinturas ela parece de costas, porque realmente ela é a pisciana da vida. Ela é a pisciana, é a aquariana que é a pisciana com acidente aquário. Ela tá lá além da lua ainda. E ela surge justamente para nos inspirar em relação ao pensamento mais transcendental, né? Ela trabalha muito, ela atua muito, a Urânia ela atua muito com estudantes de magia. Ela atua demais, porque ela inspira a pessoa a sair da bolha, a sair da caixa. Então, geralmente, ela ajuda muitas pessoas que vão fazer transições conscienciais relacionadas à espiritualidade. Elas vão mudar alguma consciência espiritual. Ela está presente lá. Ela ajuda essa pessoa, ela inspira essa pessoa a mudar de consciência. Surge um pensamento e aquele pensamento confronta a pessoa e, e é interessante você nesse momento quando algo te parece que está te confrontando, uma outra ideia, parece que confronta a tua ideia, não, geralmente as pessoas atacam essa outra ideia para se defender. Geralmente as religiões atuam assim. Elas chega alguém e diz, não, é assim assado, na verdade é assim. E aí a pessoa ela se choca com aquilo e ela, não, é assim. E aí começa a briga de ignorantes, né? E a Urânia, na verdade, ela não, ela impede isso. Ela faz com que a pessoa saia desse condicionamento. Ela não é muito dada a bate-boca. Por isso que ela fica de costas, por isso que ela não aparece, ela não discute. Ela sabe. E aqueles que ela inspira, ela ensina isso.
que a pessoa ela não precisa entrar em embate, ela não precisa entrar em discussão, né? Tem momentos que se deve discutir. A religião, né? Filosofia, religião, tudo, tudo deve ser discutido, tudo deve ser debatido. E se não existe um debate, é porque existe um problema, então. Então existe uma imposição. Então ela ajuda a botar cada um para um lado, né? Ela ajuda muito na separação de pessoas, de grupos. Ela trabalha muito com isso. Se ela, num determinado momento, ela sente que... Ela trabalha muito na egrégora de organizações, de grupais, né? Então, no momento que ela achar que por detrás dos panos estão rolando tentativas de controle, por exemplo, manipulações, ela vai e acaba com tudo. Ela destrói tudo. Ela, puf, se ela não destrói, ela vai destruindo aos poucos. E ao mesmo tempo ela constrói coisas, né? Quando tem, por exemplo, as seitas, quando surgem algumas seitas, né? A seita, ela sai da religião, né? Sai da religião. Eles conseguem, nessa nova criação, eles conseguem criar coisas novas a partir de Urânia. Eles vão ao céu, eles vão ao novo céu. Então a musa Urânia, ela inspira muito. E ela não tem lado assim, eu vou ajudar aqui, eu acho que é isso. Isso só existe no nosso conceito, né, limitado humano, de que existe um Deus único, que existe um Deus que vai julgar aqui, que na verdade é isso que é o certo. A Urânia, ela não. Enquanto você fala isso, a Urânia ela olha pra cima. Ela não tá nem aí. Quando a pessoa ela começa a falar, a Urânia some. Então, por essa razão, ela gera muito mais os grupos. E não tanto ela inspira as pessoas, assim, individualmente. Porque as pessoas não conseguem invocar ela. Não conseguem acessar algo mais, algo mais ligado ao céu, à transcendência. Elas se limitam muito. Então as pessoas conseguem acessar mais as outras musas. Ela é um pouco mais difícil. Ela realmente é muito interessante, ela. Bom, então temos a próxima, a Euterpe. A Euterpe é a doadora de prazer. É a musa da música por excelência. Ela é a musa da música por excelência. O instrumento dela às vezes é uma flauta, mas geralmente é uma harpa. E nessa gravura aqui, ela está sendo representada tocando uma harpa. Vocês podem ver que a harpa que ela está na altura do coração, né? Já a Erato, vocês vão ver a Erato, depois a Erato ela está com a harpa na região genitália, porque ela é a musa da poesia lírica e erótica. Então a harpa, a lira, ela está como se ela está simbolizando a harmonização das partes íntimas, né? Já a euterpe ela está simbolizando com a lira junto ao coração, simbolizando a harmonia, a afinação do coração. E temos um querubim ali, eu acho, que está com a chama, com o fogo, ou seja, o fogo elevado, a elevação do fogo. É sair da parte, é a Kundalini em si, sair das regiões baixas, das regiões inferiores e elevar o fogo, transmutar esse fogo. Então é a doadora de prazer, mas ela não está ligada ao prazer sexual. A música, quando a pessoa está sob influência dessa musa, ela consegue elevar aquelas energias mais densas, transformando-as em energias mais sutis. Então, quando a música realmente se torna um prazer ouvir música, né? Isso não é sempre que acontece, não. Até para músico, prazer realmente em tocar, né? Podemos tocar todos os dias música, mas será que todos os dias a música nos toca? Quando a música nos toca, é ela que vem nos dar o prazer. Então é isso. Nenhuma foi esquecida. E no próximo vídeo iremos falar, então, dos 9 povos relacionados às 9 musas. Vocês vão ver como é interessante o mesmo conceito. Os povos, eles, já adiantando um pouco, os povos, eles representam também essas atmosferas. Então, quando a gente está com algum povo, a gente é conectado a algum povo, a gente é mais conectado àquele tipo de atmosfera, né? Os povos são atmosferas.
Já as musas, elas inspiram para estar nessas atmosferas. Então elas surgem, nos inspiram, enquanto a gente está fazendo algo relacionado àquilo que elas representam, e nós adentramos nessas atmosferas. E outras musas podem chegar e sair, isso varia, pode ter 2, 3 musas juntos, né? Mas volto a lembrar, elas não são seres que desencarnaram, não são tios, não são tias, não tem nada disso. E os povos também, o conceito dos povos são conceitos alegóricos, né? Que nós usamos para transcender essa falsa realidade física que temos, porque o físico em si é mental, o físico em si é alegórico, mas nós acreditamos que não, que ele é físico, é material, apenas material. E não existe esse mundo, na verdade. O que existe é a mente, o que existe é tudo isso, toda essa mitologia. E o mito é isso, o mito ele surge junto com o ser humano. O ser humano nasce, ele já nasce criando mitos. O próprio ser humano é um mito, né? Então falaremos mais disso. Muito obrigado e até mais.